Estou testando, meus amigos, me perdoem, mas estou testando configuração do vídeo para poder fazer minhas transmissões ao vivo. Está complicado. Eu estou tentando muito, mas não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Infelizmente, não estou conseguindo configurar adequadamente. Não estou conseguindo configurar adequadamente o vídeo. A palestra de hoje, está dando para ouvir? Não. A palestra de hoje seria uma palestra teste que eu estou fazendo, exatamente uma palestra que fiz em 2004 na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre a missão dos espíritos. E essa parte é uma parte muito importante na vida da gente, só que eu não estou conseguindo configurar os equipamentos. Eu sou médico de efeito físico, então toda vez que eu estou lidando com equipamentos eletrônicos, eu tenho esse tipo de problema. E problemas sérios. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar continuidade. O Livro dos Espíritos, na questão 577 a 584, trata das ocupações e missões dos espíritos. E isso foi dando continuidade naquela época aos estudos do Livro dos Espíritos, que temos todos os espíritos superiores e inferiores uma missão, que não somente a própria evolução, mas também em auxílio ao próximo e à humanidade como um todo. A vida espírita é uma ocupação contínua, diferindo de nós encarnados apenas o estado de necessidades e angústias físicas que temos. Todos, em si pensando os atributos especiais, temos que viver e passar por todas as situações para ganharmos conhecimento. Cada qual em seu grau de evolução e estado de consciência, como é dito popularmente, a grande escola da vida. A busca do conhecimento nos faz estudar matérias diferentes, cada qual no seu tempo e lugar correto. Uma vez um espírito alcançando uma ordem mais elevada, ainda assim continua trabalhando e estudando. Não há repouso absoluto, há uma necessidade imensa de fazer, produzir e ajudar. Não é difícil imaginar isso, se tomarmos, por exemplo, nós mesmos, se estudarmos porque gostamos, não há de penoso em ampliar nossos estudos, nada há de penoso nisso, ou fazer deles algo de útil ao nosso semelhante. Assim são os espíritos de ordem elevada, sempre trabalhando para o bem comum. Eles têm, portanto, uma consciência de ser útil. Os espíritos inferiores têm também ocupações, porém cada qual em seu nível de conhecimento. Possui ocupações de acordo com a sua natureza. Como nos diz no Livro dos Espíritos, confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto? Não. Cada um com sua especialidade, com seu trabalho, com seu conhecimento. Assim, entre os espíritos, há os que ficam ansiosos. Mas isso é temporário, uma vez que o descerramento desses espíritos ocorre no momento em que nasce o desejo de progredir, de se sentir útil, de fazer algo. Não ocorre muitas vezes que nós encarnados ainda temos nosso livre-arbítrio sempre? Não ocorre com a gente essa vontade de desenvolver, de aprender? E sabemos dos nossos deveres e obrigações. Podemos esconder esse conhecimento da necessidade de evolução de qualquer um, mas intimamente sabemos que nossa evolução e progresso depende somente de nós. Mas na origem desses espíritos, eles são como crianças recém-nascidas, que agem mais por instinto do que por vontade determinada. Os espíritos se interessam por tudo que podem provar o progresso. Um espírito pode se interessar por uma carreira, a qual ele abraçou na Terra, como, por exemplo, um médico,
continuará médico. Um pintor continuará pintor. Porém, o fato de ele se especializar e trabalhar nessa área no plano espiritual pode estar longe de acontecer. Isso porque ele não teve somente uma vida. Lembremos que falei anteriormente, os espíritos passam por todas as situações para que aprendam tudo quanto devem aprender. O que temos aqui para eles pode ser como um trabalho infantil escolar. Seu interesse, então, por nossos trabalhos de pesquisa, sempre levará em consideração o que poderá ser útil a ele no tocante à sua elevação, a elevação do seu progresso. Para os espíritos mais vulgares, a esse sim pode-se admirar a mesma coisa que admiramos. Então, cabe algumas perguntas, como por exemplo, é necessário aprender tudo ou somente aquilo que se refere à sua missão junto à criação conforme os planos divinos? A resposta é óbvia. Todo espírito necessita crescer na sua evolução. Um espírito evoluído, por assim dizer, passou primeiro por uma série de aprendizados. E, na maioria dos casos, ou diversas encarnações, onde ele repete a lição anterior, caso não a tenha aprendido, ou segue em nova lição. Tudo isso refina o espírito, tornando-o mais sensível às impressões que vem a ter em cada missão destinada a ele quando ele encarna na Terra. Se verificarmos no livro dos Espíritos, temos várias ordens de espíritos, cada qual com a sua missão, seja ela grande ou pequena. Isso quer dizer, para uma missão, dependendo dos desígnios de Deus, o espírito pode ainda não ter experimentado e adquirido todo o conhecimento que a tarefa para ele indicada. Como considerar, então, a questão da evolução do conhecimento, seja científico ou moral, administrado pelos espíritos superiores, aos diversos agrupamentos humanos tão contrastantes em nosso planeta? A esses espíritos encarnados ou desencarnados, são dadas oportunidades de acordo com sua evolução individual ou coletiva. Normalmente, as oportunidades são individuais, a não ser que um grupo seja preparado para atuarem juntos. Nesse caso, estarão em mesmo padrão vibratório, como já expliquei antes, para receber a oportunidade coletivamente. Também é necessário um planejamento prévio das tarefas propostas. O que significa dizer, por exemplo, um agrupamento africano terá oportunidades coletivas de acordo com sua evolução material, intelectual, científica e moral? Acontece que deve-se ter um planejamento dessa encarnação para a tarefa coletiva. Cada povo irá atuar de acordo com os recursos dados. É dada também a sua missão a cumprir nessa tarefa coletivamente. Lembramos que as missões são inúmeras e diferem de acordo com as necessidades individuais e coletivas de cada um de nós. Então cabe uma pergunta: em que ordem se classificam os espíritos responsáveis pelos fenômenos climáticos, como muitas vezes acontece em tempestades, essas mais variadas tormentas, terremotos e essas tempestades como o Irma agora recentemente atingiu os Estados Unidos, as Bermudas? Esses espíritos não são espíritos propriamente dito, mas seres em estágio entre os animais e o homem. Mais adiante no livro dos Espíritos, nós poderemos ver essa questão na questão 585, que trata sobre os reinos. Localizamos a questão que responde bem à pergunta sobre espíritos responsáveis pelos fenômenos climáticos. Eu vou dizer, é a questão 540. Os espíritos que exercem ação no fenômeno da natureza operam com conhecimento de causa, usando-lhe do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso. Por todas as três. Uns sim, outros não. Estabelecemos, então, uma comparação. Considera essa miríade de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgamos que não há aí um fim providencial e que a transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Não. São animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades, se sustentarem e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, até a formação das ilhas e das águas são instrumentos de Deus. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto.
Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, é assim que tudo evolui, que tudo cresce, é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, como eu já disse em palestras anteriores. Admirável lei de harmonia, que o nosso acanhado espírito ainda não pode compreender seu conjunto. Sabemos que os espíritos estão sempre ao nosso lado, inspirando-nos ou não ao bem, dependendo do nosso grau de evolução. Todos os espíritos têm missão. Todos nós temos missões. Muitos espíritos concorrem para as mesmas missões, porém, nem todos as recebem. As missões mais elevadas decorrem da evolução do espírito em a receber e a executar. Os espíritos encarnados possuem missões de ajuda aos homens na evolução por meio de instrução, parte material. O sucesso de uma missão, de cada um de nós, eu tenho a minha, no caso de você que está me ouvindo, tem a sua, e uma delas, a minha, é exatamente propagar e divulgar a doutrina espírita, como um anônimo que sou há mais de 50 anos. O sucesso de uma missão dependerá sempre de como o espírito encarnado conduz a sua vida e ouve o seu coração, muitas vezes tinha a inspiração que o leva ao caminho correto. Somos todos médios inspirados. Por exemplo, no livro dos médios é dito com relação à missão dos médios. Todos os médios são incontestavelmente, vejam bem, chamados a servir a causa do espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio, do orgulho, da vaidade. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que sobre 100 médiuns, se tanto, encontrará, por ínfimo que seja, que não se tenha julgado nos primeiros tempos da mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. A propósito disso, eu li recentemente que alguém postou que leu, aconteceu na Casa Espírita, quando os obsessores estavam conversando entre si para destruir aquela Casa Espírita. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, pela esperança de se receber grandes espíritos, de reis, rainhas, de pessoas, grandes cientistas, é o número deles, se torna inevitavelmente presa de espíritos de seus obsessores, os médios que assim agem, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e acompanhando-os pelos seus pontos mais fracos. Quanto mais pretenderem elevar-se, tanto mais ridícula lhe será a queda, quanto mais desastrosa será a queda desse médium com essas vaidades. As grandes missões têm que ser assim, sutis. Só aos homens excepcionais elas são confiadas. E Deus mesmo os coloca, sem que ele os procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais que eu recomende aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes dizem certos espíritos. Eu recomendo aos médiuns inexperientes que prestem bem atenção com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, porquanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão neste mundo e no outro severo castigo. Persuadam-se bem, por favor, na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, cada um de nós, onde nos achamos colocados, para a prestação de grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível que lhes preparará os caminhos, como têm sido tanto preparados os meus, e serão postos em evidência, por assim dizer,
a seu malgrado, eu não quero evidências. O médio, o legítimo médio trabalhador da seara, o humilde trabalhador da seara, não quer mídia, não quer esse tipo de vaidade para si. Lembre-se sempre dessas palavras. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Eu prefiro me humilhar como médio e trabalhar assim. O exemplo do médio é um exemplo. Sabemos que cada um de nós, espíritos encarnados, temos uma missão. E, no mínimo, sabemos que o mais importante que cabe a nós é a busca da evolução. A missão pessoal, que nos fortalecerá para a conquista de grandes missões, se conseguirmos aos poucos, mas perseverantemente, executar com amor a nossa reforma íntima. Tudo na vida necessita ter objetivo e utilidade, meus irmãos. Porém, há espíritos preguiçosos, que nada contribui para o meio e ser semelhante, até desistem no meio da jornada. Não querem, é muito trabalho, conversar, atender muitas pessoas, muitos desencarnados. Eu só gosto de trabalhar e tenho trabalhado mais com os desencarnados. Fixado em ideia interior, se prende a um mundo de ilusões, passando pela terra como árvore infrutífera. Nada se retirando desses médios, dessas pessoas, e também, portanto, nada aprenderá. Somente lamentará anos jogados fora na inutilidade, quando a vida se mostrar vazia, triste, solitária. É necessário que o curso siga sem interferência de Deus, para que esses próprios espíritos amanhã venham solicitar mais uma oportunidade, tão logo percebam ao fim a que se entregaram. Não podemos esquecer que somos dotados do livre-arbítrio. Eu disse isso nessa palestra em 2004, na antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Todos sabemos de que precisamos executar em nossas casas trabalho e vida pessoal. Adiar essas tarefas e missões é falhar em nossas obrigações e atrás de nossa evolução. Podemos observar espíritos com grandes missões através de suas ações e o que desenvolvem de bem em contexto em que vive. Às vezes, os homens que têm missões importantes sabem que a têm. Porém, em geral, eles o ignoram e seguem sua missão, executando-a corretamente e guiada através das inspirações, que todos nós somos médios inspirados e recebemos essas informações. Acordamos à noite, de manhã, de madrugada, com uma inspiração e não sabemos de onde vem. Sim, vem, agora todos sabem de onde vem. Mas, vejam bem, se faz que todos nós executemos a prática do orar e vigiar, para que sempre nossas mentes fiquem livres de sentimentos inferiores e de perseguição de espíritos inferiores e vulgares, que perseguem muitos dos médios. Somos os mais vulneráveis, que se juntam a nós apenas para o impedimento do progresso pessoal e da humanidade. Como os que às vezes chegam, sem você querer, interferem em todas as suas comunicações. Se existe uma luz, ela tem que ser apagada. Isso é que alguns espíritos fazem para muitos de nós médios. As missões que os espíritos têm a executar podem ser feitas em estado errante também, enquanto eles estão na erraticidade, como diz Kardec. As missões são inúmeras e, como diz no livro do Espírito, é impossível descrevê-las, mas estão sempre ligadas à vontade de Deus e a seus desígnios. Olha o que vou dizer agora, e gravem bem. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. Quer como espírito, quer como homem, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um ciclo de ideias mais ou menos ampla, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Muitos de nossos filhos, muitos de nossos companheiros, muitos de nossos amigos são, inclusive, espíritos que nós temos o dever de velar por eles. Pode-se dizer que há tanto gênero de missões
Quantas espécies de interesses a resguardar, meus irmãos, assim no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. São as suas atitudes. Por isso que nós dizemos que somos herdeiros de nós mesmos. Nesta palestra eu disse, o Divaldo fez uma palestra aqui no Rio de Janeiro e comentou sobre um encontro que houve na ONU entre os líderes religiosos de todas as religiões do planeta. Foram convocados para que se discutisse a questão da paz, visto que mais de 70% das guerras atuais são de cunho religioso. Ele foi um dos convidados para representar a doutrina espírita, muito bem representada, por sinal. E chegando lá, disse que o summit foi fantástico. E ele, graças à sua faculdade mediúnica, pôde saber que o responsável por esse summit, tão importante para trabalhar a questão da paz, era liderado na espiritualidade por Gandhi, Martin Luther King Jr., e outros secretários da ONU que foram assassinados quando tentavam buscar a paz. Eis um exemplo de missão dos espíritos, a missão de Divaldo, a missão de Gandhi, a missão de Martin Luther King e a Summit Lighthouse, que escreve sobre a grande fraternidade branca, sempre no sentido do bem, sempre no sentido do amor, sempre no sentido da evolução. Estamos aqui hoje, irmãos, reencarnados para determinados fins, como eu disse, e não somente para expiar. Eu sou contra aqueles que dizem que vivemos numa terra de prova e expiação, nós temos que sofrer. Não, nós viemos aqui para sermos felizes. Muitos de nós podem ter encarnado com missões definidas, ou exemplos, ou simplesmente servir-se de um instrumento para os espíritos superiores. Nós estamos aqui, alguns de nós são apenas mero instrumento da espiritualidade superior. No decorrer de nossa encarnação, no dia a dia, contamos com muitas situações que deverão e são admiradas a seu tempo e conforme vão ocorrendo. Esses espíritos encarnados são inspirados diariamente pelos espíritos superiores, seja em vigília, ou em grande maioria das vezes durante o sono. Dentre os espíritos que encarnam com missões definidas, sabemos que o fato de ele estar encarnado e com uma missão definida não quer dizer que ele venha a realizar sua tarefa com sucesso. Muitas vezes ele vem e está sendo usado intermediariamente por um espírito superior, mas ele não conclui a sua tarefa. Estar encarnado não é fácil, gente. É preciso sempre muito discernimento e fé para podermos executar as tarefas definidas. Eu disse isso nessa palestra em 2004, vejam, no fundo de nosso íntimo. Esse é o que devemos seguir sempre, esse tal caminho que surge de nossa inspiração. Porém, por forças maiores e muitas vezes até por fraquezas nossas, acabamos por seguir o caminho que estaria longe de ser o que resolvemos e nos preparamos muitas vezes por diversos anos a seguir, lá na espiritualidade, para virmos e seguir. Então o espírito que tem sua missão pode falhar. E se esse não for um espírito superior, o princípio falhará muito mais com facilidade. Se ainda estiver demasiado preso à matéria, pois quando reencarna acaba por fazer a sua íntima fraqueza, que muitas vezes são alimentadas pelos espíritos inferiores, que pretendem sempre estar impedindo que o progresso continue, seja global ou individual. Tem gente que consegue dar sobressaltos quando está dormindo, porque os desafetos do passado o encontram encarnado nessa matéria e de repente ficam na porta, na espreita, esperando que o corpo espiritual saia e a pessoa só dorme com a luz acesa. Toma um susto, grita, tem pesadelos, porque os inimigos estão ali presentes para levá-lo para o mal. E muitas vezes ele vem com uma missão determinada para auxiliar a espiritualidade superior e não consegue, por causa das suas atitudes do passado, e ele não conseguir ter força suficiente e espiritualidade suficiente para, nesta encarnação, melhorar. Deus, mesmo assim, confia a missão a tais espíritos. Porém, ela, na sua infinita sabedoria, ele, na sua infinita sabedoria, sabe o que deve entregar a cada um de nós. Ele sabe quem poderá confiar a missão que não deve ser abandonada. As missões que falham deverão ser reiniciadas na própria oportunidade. Nenhuma missão é deixada de lado, meus irmãos. Todos nós estamos fadados a repetir aquilo que não concluímos, o que até faz com que o espírito vá adquirindo responsabilidade
intuição mais afinada, adquirindo assim o discernimento para a continuidade do que está estipulado a ele. Isso cabe para encarnados e desencarnados que estou falando. E como eu falava na federação nesse tempo, o espírito cumpridor de missão não tem receio de executar sua tarefa ou trabalhar para que ela seja executada, como acontece com o espírito que está passando por uma fase de provações. Pois, na verdade, esse espírito em missão é um espírito mais experiente e sabe lidar melhor com as situações mais delicadas. Outros não sabem. Outros vêm para aprender a lidar e não conseguem. E querem desistir, como uma amiga minha recentemente disse que já não aguenta mais de receber ligações, de tentar interferir, e daqui a pouco eu disse a ela: você tome cuidado, senão eles ficam perto de você e você não conseguirá realizar mais nada aqui na Terra. Uma questão interessante é que sempre vejo assuntos relacionados à paternidade. Seria o pai ou a mãe alguém em missão perante um filho? É uma pergunta. Sim, os pais estão em missão perante os filhos mais do que eles possam imaginar. Preste bem atenção sobre isso. Nossos filhos carnais nada mais são do que os que aqui se encontram com a obra de Deus também. A missão dos pais é levá-los ao caminho reto, dando todo o acompanhamento necessário ao progresso deles. Não criamos filhos para nós, mas é nossa responsabilidade. A responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande, pois todo o caráter da criança poderá ser, durante o crescimento, melhorado, se levado em consideração a educação nos moldes respeito que nós todos devemos ter. Muito depende do sucesso dos filhos. A responsabilidade nossa é tão grande, mas muito depende da responsabilidade dos filhos durante o crescimento, melhorando a educação deles, respeito, amor, a confiança, a humildade, fraternidade, caridade, fé. Tudo isso depende do sucesso de nossos filhos e depende de nós os ensinarmos. Da dedicação do pai que zela por ele, ou deveria zelar, como o nosso amado Deus zela por nós. Culpados serão considerados os pais se falharem na tarefa de entregar ao mundo um ser que poderá dar muitos benefícios à humanidade, ou simplesmente evoluir no amor incondicional. Os pais não serão culpados, se mesmo com tanto zelo a criança ainda se insistir no mau caminho e comportamento. Não se sintam culpados. Porém, mais dedicação deverão ter os pais com o filho problema. Mesmo os que se seguem em missão e acabam tornando responsáveis, verdadeiros ambiciosos diante das conquistas, não recuando diante das calamidades, como dito no Livro dos Espíritos, esses ainda têm um objetivo. O objetivo nada mais é do que alavancar o progresso da humanidade, inclusive de nossos próprios filhos. Como um estímulo para acordarmos e sairmos da inércia de acharmos que nascemos apenas para crescer, estudar, casar, ter filhos e morrer. Nascemos com muitas missões e, no mínimo, a de evoluir constantemente, aprendendo com cada situação que nos deparamos. Aprendemos até mesmo com as grandes desgraças, se souber interpretar o seu sentido. Em síntese, eu posso dizer, para finalizar, o seguinte, meus irmãos. Foi como eu finalizei em 2004, que não está muito distante de hoje. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade, para onde nós vamos quando desencarnamos, ou de desmaterialização, como nós dizemos, tais ocupações são adequadas ao grau de andamento de cada um de nós. Uns percorrem os mundos, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos, sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Outros assistem os homens de gênio, de inteligência, que concorrem com o adiantamento da humanidade, os cientistas, para melhoramento de toda a nossa vida aqui neste planeta ou em outras moradas do meu Pai. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela indivíduos. Outros tomam tutelas de família. Outros são designados para fazerem reuniões, as cidades, os povos,
dos quais se constituem anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, como eu falei anteriormente, de que se fazem os agentes diretos. Tanto que esses espíritos da natureza, Jesus falou com eles naquele episódio da tempestade, em que ele disse para os seus discípulos, homens de pouca fé, e falou com os espíritos da natureza e controlou a tempestade. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimento e angústia o momento em que se apraz a Deus proporcionar-lhe meio de se adiantarem. Enquanto isso, eles estão pululando ao nosso derredor e nos influenciando. Por isso que muitas de nossas atitudes são por esses espíritos impuros e imperfeitos que estão ainda ligados à matéria, ligados à terra. Se praticam o mal, é pelo despeito de que ainda não podem gozar do bem. Espero ter sido útil nessa tarde a todos. Muito obrigado. Deus os abençoe a todos.